os jornais e os seus redatores, como eram chamados, tiveram muita importância no processo de independência. O jornalismo do século XIX é um jornalismo de combate. Às vezes eu até brinco que nós estamos voltando ao século XIX em termos de jornalismo, porque hoje o que predomina é a opinião. Eu tenho um colega que diz assim, não, mas o jornalismo que vale sempre é o fato. Sim, em princípio, sim, se comenta fatos, se opina sobre fatos. Mas diferentes épocas valorizam mais isto ou aquilo. O século XIX é uma época de jornalismo de opinião, de defesa de teses, de defesa de posições políticas. Tem os jornais dos católicos, dos protestantes, dos monarquistas, dos republicanos, dos alemães. É jornal de causa. E na independência também. Então foram vários os jornalistas e vários os jornais que se empenharam nesse combate pela abolição, pela independência. É claro que havia uma reação muito forte a isso. Dom Pedro, por exemplo, gostava de escrever com pseudônimos e também, quando precisou, não se furtou a censurar, a colocar na cadeia, a mandar para fora do país. Tudo isso foi feito. São muitos os jornalistas importantes daquela época, como Gonçalves Ledo e tantos outros que realmente se empenharam nessa luta pela independência. Tem casos até engraçados de um jornalista que acabou exilado e depois foi anistiado, então ele ia para a Europa, mas acabou ficando em Pernambuco. Na viagem ele resolveu ficar em Pernambuco, e em Pernambuco ele criou um jornal chamado O Desengano Brasileiro, que eu acho assim um título espetacular, um jornal que se chama O Desengano Brasileiro. Mostra assim o quanto, na luta pela independência, ele percebeu que a força de um jornalista era, ao mesmo tempo, enorme e nenhuma, porque servia realmente, ainda que numa sociedade de analfabetos, servia como material para inflamar os corações e as mentes, mas também o jornalista estava muito ao alcance do poder, que podia prender, que podia empastelar o jornal, que podia mandar embora. E era uma vida duríssima. E jornais, é preciso pensar assim, o que era um jornal do século XIX? Eram folhas, né, de 2 páginas, quando eram de 4 páginas era uma enormidade, ou então jornais assim, em formato livro, né, como o Correio Brasiliense, que o Hipólito fazia lá de Londres, né, que chegava aqui no Brasil em poucos volumes, e que eram realmente assim, uma outra dimensão. Mas, em geral, eram panfletos, né, de poucas páginas, que dependiam muitas vezes de ter um pequeno número de assinantes prévio para poder fazer, e que estavam à mercê de todas as agressões possíveis. Ser jornalista no século XIX era uma atividade muito, muito perigosa. Se podia ficar muito famoso, mas também se podia morrer, se podia apanhar, se podia ser preso, ter de viver com o jornal nas costas, né, fugindo de um lado para outro, conforme as perseguições. Mas a independência, eu diria assim, em boa parte, ela é obra de jornais e jornalistas, de inflamados redatores, polemistas, corajosos, com todas as suas polêmicas. Para resumir, era um jornalismo de polêmica, que precisava sempre ter uma grande causa para defender.